Olá, tudo bem com vocês? Hoje vamos conversar sobre as teorias da educação. Qual teoria da educação fundamenta meu cotidiano docente? A autora Maria Carolina Fortes, no artigo intitulado Teorias da Educação. Qual teoria da educação fundamenta meu cotidiano docente? Neste artigo, ela explica que a educação escolar contribui na constituição das pessoas e do mundo em que vivemos, como sendo uma prática essencialmente humana, porque aprofunda e amplia a existência dos seres humanos, permitindo distingui-los enquanto seres sociais, históricos e culturais dos demais seres que têm uma experiência e uma existência natural. Portanto, o desenvolvimento da educação está ligado ao desenvolvimento da própria sociedade, que é constituída pelos seres humanos, em suas distintas fases: a fase adulta, a fase da educação infantil e a fase do idoso. Os seres humanos não se desenvolvem de forma natural e espontânea, mas eles se desenvolvem através da educação, constituída como um bem cultural e social. A educação escolar, presente em nossa cultura, exerce a função de socialização e humanização do homem. Ela é uma resposta às necessidades de complexificação das sociedades contemporâneas, resultantes das demandas da industrialização e da urbanização. A educação escolar, quando surgiu, ela surgiu como uma instituição pública, laica e gratuita no contexto da modernidade, tendo como um dos deveres a transmissão e o ensinamento dos fundamentos da ciência. No período do Iluminismo, a educação escolar buscava oferecer esperanças na humanidade. O entendimento era de que um sujeito bem educado seria necessariamente e obrigatoriamente a certeza de um mundo melhor. Nesse período, a educação recebeu sua tarefa fundamental e sua base normativa, a de educar para o aperfeiçoamento moral da humanidade, tornando-se assim a educação uma proveniente ou uma promovedora da moral do homem. A partir da industrialização, que é o nome que se dá para o processo no qual os países deixam uma economia voltada para a agricultura ou para a manufatura e passa a adentrar na modernização do processo industrial, o início desse processo teve o seu pioneirismo na Inglaterra, através da Revolução Industrial. Então, a partir desse período da industrialização, ao ir se institucionalizando a vida de uma infância liberada do trabalho e das penúrias, ao mesmo tempo em que ia sendo acolhida no clima afetuoso de algumas relações familiares e prazerosas, o sujeito era adaptado aos processos civilizatórios oferecidos na escola, que incluíam a adaptação do indivíduo à sociedade, vigente ou emergente, conforme sua origem social. A autora relata que a formação individual depende unicamente dos padrões sociais que foram se estabelecendo ao longo da história e das estruturas das relações humanas. E então ela cita Elias, 1994, em que vai dizer que o indivíduo existe na relação com os outros, que se ligam numa pluralidade, configurando algo novo à sociedade. São essas relações que criam uma estrutura particular, que é específica de cada sociedade. Ele adquire sua marca individual a partir da história dessas relações e dessas dependências. Então, nesse sentido, indivíduo e sociedade são indissociáveis, não podem ser separados. Eles estão entrelaçados e constituem-se processualmente.
Assim, as atitudes humanas são desenvolvidas no processo de interação social, que inclui a família e a escola, entre outros espaços educativos, como agências civilizadoras, corresponsáveis nos processos de socialização. No processo da escolarização, envolve o entrelaçamento de muitas áreas do conhecimento, que vão apontar os fios condutores da grande teia a ser tecida por muitas concepções, constituindo assim a educação e as teorias. A autora explica que na Teoria da Educação de Cananas, de 2002, ele trata da pedagogia como uma ciência que estuda a possibilidade, o valor e os limites da educação como processo de aperfeiçoamento e de libertação do homem, vindo a substituir a clássica pedagogia geral, pois a Teoria da Educação de Cananas pretende explicar o sentido autêntico e a verdadeira dimensão conceitual e real do processo educativo do homem. As teorias da educação são constituídas por concepções pedagógicas e ela é correlata de ideias pedagógicas. Podemos entender também a teoria da educação como um fenômeno epistêmico que emana da experiência humana, pois o processo de construção do indivíduo é histórico e social ao mesmo tempo, que é constituído de identidades. O professor, enquanto pessoa, se constitui na interação que tem com o seu meio e das mediações por ele oferecidas. Essas mediações vão imprimindo crenças e desejos que refletem atitudes pedagógicas. Nesse sentido, as teorias da educação são constitutivas das pessoas e de sua forma de ser e estar no mundo. É por isso que estudamos as teorias da educação. Para Vygotsky, nos processos educativos escolares, é necessário a superação dos unilateralismos na análise da relação sujeito-objeto, onde aponta que o importante é buscar compreender as especificidades dessa relação quando sujeito e objeto são históricos e quando a relação entre eles também é histórica. Vygotsky rejeita os modelos baseados em pressupostos inatistas, que é uma ideologia filosófica que acredita ser o conhecimento de um indivíduo uma característica inata, ou seja, que nasce com ele. Sendo esses pressupostos inatistas quem determinam características comportamentais universais do ser humano, como, por exemplo, expressam as definições de comportamento por faixa etária, considerando o homem como um sujeito datado, atrelado às determinações de sua estrutura biológica e de sua conjuntura histórica. Para Vygotsky, existe diferença entre os indivíduos. Uns estão mais predispostos a algumas atividades do que outros, em razão do fator físico ou genético. Entretanto, essa diferença não é determinante para a aprendizagem. Para Vygotsky, o indivíduo não é um receptáculo vazio, um ser passivo que só reage frente às pressões do meio, e sim um sujeito que realiza uma atividade organizadora na sua interação com o mundo, capaz inclusive de renovar a própria cultura. Assim, compreender a importância dessa teoria para a educação escolar como articuladora de práticas pedagógicas emancipatórias é entender que ela aponta para necessidades de uma mudança de postura do professor, onde passa de professor transmissor para professor provocador e provocador de desafios, exercendo o papel daquele que, detendo mais experiência,
funciona intervindo e mediando a relação do aluno com o conhecimento, atuando como elemento de intervenção, de ajuda, interferindo no desenvolvimento do aluno, provocando avanços que não ocorreriam espontaneamente. Daí a importância do professor no processo de aprendizagem. Nesse sentido, a escola e o professor, na perspectiva histórico-cultural, são importantes, pois implica em estabelecer vínculos entre as dimensões de aprendizagem, desenvolvimento e educação, afeto e cognição. E é nessa interação entre a instituição educativa, entre o professor e o aluno, de forma dinâmica e dialética, que ocorre a aprendizagem e o desenvolvimento dos seres humanos.